Porque alguns fundos imobiliários e algumas ações vêm se desvalorizando nos últimos meses. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho. Se esse for um conteúdo relevante para você ficar por dentro dos conteúdos daqui e também para que esse vídeo, esse canal, ele seja recomendado para outras pessoas. Bem, porque esse movimento de desvalorização em alguns fundos imobiliários, em algumas ações vem acontecendo e também em contrapartida porque algumas ações elas vêm performando bem nesses últimos meses. Bem, a gente precisa entender que a gente está vivendo um ciclo de alta de taxa de juros. Isso impacta diretamente as empresas, alguns setores. Então, esse é um movimento já esperado, é um movimento cíclico, ele sempre acontece, sempre tem um movimento de alta, a inflação sempre sobe um pouquinho, a taxa de juros vai lá para tentar conter. E a gente também tem um ciclo de baixa de juros, que é o que veio acontecendo entre 2016 e 2020 e 2021. Então esse já é um movimento esperado e algumas ações sofrem mais, fundos imobiliários sofrem mais também por conta disso, porque vamos imaginar, hoje a taxa de juros está beirando 12% ao ano. Então você pensa como investidor, você olha assim, olha o risco de retorno, você tem 12% garantido sem muito risco. Por que você vai comprar cotas de um fundo imobiliário se você pode receber 12% de juros e o fundo imobiliário pagando ali 8, 9, talvez até mais, depende muito da cotação que você pegar, mas na média ali entre 6 a 9% de dividendo. Então a pessoa para e pensa, olha que o risco-retorno não vale a pena. Então essa pessoa acaba deixando de investir em fundos imobiliários, acaba muitas das vezes alguns investidores vendem sua participação, porque pega títulos privados mesmo, de bancos, pré-fixado, pagando 14, 15, 13% ao ano. E aí ele sai daquele mercado de fundos imobiliários e acaba comprando renda fixa. Porque esse movimento está muito mais atrativo agora. E isso impacta o setor imobiliário como um todo, porque é um setor que precisa de um capital mais intensivo. Então, algumas das vezes essas empresas elas pegam empréstimos, fazem financiamentos. Então, se a taxa de juros ela sobe, consequentemente a taxa de juros de empréstimos e financiamentos também vão subir. Então, o custo vai ficar mais alto. Então, se na maioria das vezes é o que acontece quando a inflação está alta, o consumo tende a cair aos poucos. Então, as pessoas deixam de consumir. Então, não vai valer a pena a empresa pegar um empréstimo, um financiamento mais caro e construir prédios, apartamentos, seja lá o que for, para vender para essas pessoas, se essas pessoas estão consumindo menos naquele momento. Então aquela demanda ela acaba se retraindo e consequentemente aquela empresa que possivelmente tem algum caixa, ela pensa assim como um investidor normal, por que eu vou construir uma fábrica, por que eu vou expandir minhas operações, minha produção, se eu posso deixar esse capital, pelo menos nesse curto período, nesse período aí de 6 meses, um ano e meio, se eu posso pegar esse capital e investir em renda fixa, pegando uma rentabilidade pré-fixada ou até mesmo pós-fixada, para ganhar ali 10, 12, próximo de 1% ao mês. Então as empresas também fazem isso, olham esse risco-retorno. O mesmo acontece para empresas do setor de varejo. A Magazine Luiza, por exemplo, quase 70% de queda via varejo, ali próximo de 60%, lojas americanas 50% nos últimos 12 meses. Então, assim, são empresas que ele vem caindo, vem se desvalorizando justamente por conta disso, porque são setores mais sensíveis a ciclos da economia. Se a gente tem um ciclo de alta muito forte, essas empresas elas são penalizadas, até mesmo anteriormente, porque o mercado está sempre tentando prever o que vai acontecer no futuro. Se sair uma notícia, por exemplo, de privatizar uma estatal, geralmente essa ação ela acaba explodindo no dia, ela acaba se valorizando muito naquele dia, porque é uma expectativa que provavelmente a empresa vai ter uma gestão melhor, vai ter lucros maiores lá na frente. E o inverso também acontece, quando uma possível privatização está para acontecer e ela é negada, ela é adiada, essa empresa ela também sofre uma desvalorização, porque o mercado está sempre tentando precificar o que vai acontecer no futuro. Então isso impacta muito as empresas por conta do consumo. Se as pessoas não consomem, se as empresas elas não têm para quem produzir, não faz sentido produzir mais se o consumo está menor. Em contrapartida, a gente tem outras empresas, outros setores que se valorizam muito com essa demanda mais retraída, mas não especificamente por conta disso, e sim por conta da taxa de juros alta. Porque vamos imaginar o seguinte, o setor bancário,
os bancos ele pegam um empréstimo com a gente, ou seja, quando a gente deposita dinheiro na conta, faz um investimento como se fosse um empréstimo que a gente está fazendo junto ao banco. E aí o banco paga a gente uma taxa. E aí quando o banco ele vai emprestar para outra pessoa, ele cobra uma taxa muito maior. Claro que existe um risco aqui, existe o risco da pessoa não pagar, mas aí o spread do banco e essa diferença entre a taxa que ele pega e a taxa que ele empresta é muito positiva, principalmente quando o juros está alto. Então, isso é um movimento muito bom para os bancos. Outra questão também que nesses últimos meses vem sendo um setor que vem ganhando com essa inflação alta, com essa taxa de juros alta, é o setor de commodities como um todo. Não muito agora, porque o dólar deu uma retraída, mas quando a inflação estava mais alta e o dólar lá em R$5, acima dos R$5, a gente tinha uma explosão, porque as empresas elas produzem aqui, mas exportam em dólar. Se o dólar está 5,50 e a inflação está alta, a taxa de juros alta, tudo isso subindo o dólar também, então essa empresa ela acaba na conversibilidade do real para o dólar, acaba entrando muito mais caixa também. Esse é um movimento bastante comum, da gente ver alguns ativos caindo, outros nem tanto. Como eu falei, alguns setores são mais impactados por esse ciclo de alta, outros setores nem tanto. O setor imobiliário, como eu falei no começo, é um setor que sofre mais por conta disso, mas é uma coisa, como eu disse, é um ciclo que ele passa, depois ele volta, como ele voltou agora, um ciclo de alta, mas depois ele vai passar, vai vir um ciclo de baixa, a inflação, a tendência pelo menos é que a inflação vai caindo, a taxa de juros vai caindo gradativamente ao longo dos próximos anos. Então esse aí já é um movimento mais esperado. Claro que isso aí não quer dizer que você vai sair vendendo tudo que você tem ou comprando tudo a qualquer preço. É importante você refletir e tomar uma decisão baseada não apenas nas notícias, já porque a taxa de juros subiu ou caiu, a inflação, alguma coisa assim. Então você tem que ler aquelas notícias para você ficar informado, mas você também tem que tomar uma decisão que não seja baseado apenas na notícia. Essa semana, inclusive, saiu uma reportagem dizendo que a B3 errou um cálculo, que eles esperavam que teriam entrado mais dólares na bolsa e teve um erro muito baixo, de 30 bilhões de reais. Então, aquela pessoa que viu aquela reportagem no começo do ano, nossa, está entrando 90 bilhões, os estrangeiros estão colocando aqui 90 bilhões, então essas pessoas, elas olham para aquilo ali e dizem assim, não, está muito barato. De fato, pode estar muito barato ou pode não estar mais. Então, essas pessoas que operam, que tomam decisões baseadas nas notícias, elas estão fadadas a isso, porque as notícias elas são jogadas no mercado e algumas pessoas interpretam aquilo como verdade 100% e acabam tomando a decisão baseada apenas naquilo, o que pode atrapalhar ao longo do caminho. Bem, essa é a minha opinião. Conta aqui embaixo se você acha que os fundos imobiliários eles de fato estão muito baratos ou porque o ciclo realmente está afetando até mesmo a lucratividade deles. Comenta aqui embaixo, envia para um amigo investidor e até a próxima. Tchau!